Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Hoje, dia 22 de abril, é o dia do descobrimento do Brasil. E a nossa sala de entrevistas recebe o historiador Alexandre Gama para falar sobre esta data tão importante para o país. A nossa sala de entrevistas de hoje recebe Alexandre Gama, historiador, para falar dessa data tão importante, hoje, dia 22 de abril, o dia do descobrimento do Brasil. Alexandre, seja bem-vindo à nossa sala de entrevistas. Obrigado. Primeiramente, o que era o Brasil antes do descobrimento do Brasil? Então, Thalita, o Brasil ele era ocupado por centenas de nações indígenas, né? Centenas, cada uma com as suas particularidades. Então a gente tinha, por exemplo, o grupo Tupi, que era um grupo de guerreiros mesmo, que já ocupavam grande parte do país, e eu estou dizendo guerreiros porque as pessoas têm uma ideia de que índio é tudo a mesma coisa, e eles tinham uma relação amistosa entre eles, e não era isso na prática. Na verdade, os grupos eles eram rivais, né? E os Tupis, por exemplo, dominavam outros grupos. Então, assim, por exemplo, se nós fôssemos parte de um grupo menor dentro do Brasil daquela época e os portugueses chegassem para nós, só adiantando um pouco, para nós seria interessante fazer uma aliança com os portugueses, se nós não fôssemos tupis. Por quê? Porque poderíamos usar os portugueses para nos proteger dos tupis, né? Os tupis eles tinham um ritual de passagem das crianças, na verdade assim, para a fase adulta, onde eles colocavam um arco e flecha na mão do adolescente e mandava ele, né, para a floresta, e para ele ser considerado um adulto e ser recebido na comunidade, ele precisava vir com uma pessoa amordaçada, quer dizer, ele precisava aprisionar alguém de outro grupo indígena e trazer essa outra pessoa presa para os tupis. Então aí você seria considerado então uma pessoa adulta. Então assim, imagina isso, né? Se os portugueses chegam e nós somos esse grupo adversário, um grupo menor, né, adversário dos tupis, para nós seria interessante fazer uma aliança com os portugueses para garantir uma certa proteção e tentar tirar um proveito dessa aliança. Do outro lado, por exemplo, os aimorés, né, que são da bolachinha, né, que a gente compra bolachinha. Famosa. Eles não eram bonitinhos daquele jeito, não. Eles eram, né, antropófagos, então assim, muito guerreiros também. Eles não brincavam com os tupis e havia guerra entre eles. E não fizeram uma aliança com os portugueses também, muito pelo contrário, né? Eles deram muito trabalho para os portugueses. Eles foram responsáveis por fim aos empreendimentos portugueses em Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo. Então, assim, os aimorés não eram brincadeira naquele período. Havia, assim, então, uma diversidade. A sociedade que vivia no Alto Xingu, ela tinha excelentes conhecimentos assim de cartografia, então toda a aldeia ela seguia o sentido dos pontos cardeais, havia uma federação de povos indígenas dentro dessa administração no Alto Xingu. No sul, já os últimos estudos estão mostrando que possivelmente havia um corredor comercial que vinculava, interagia os povos indígenas do sul do Brasil com sociedades andinas, quer dizer, que estão do outro lado, lá de frente para o Oceano Pacífico. Então havia esse corredor comercial que ligava o Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico, os povos que estavam aqui no Brasil. Imagina, muita diversidade, e o Brasil era muito dinâmico antes da chegada dos portugueses. Interessante, porque a maioria das pessoas pensam nos índios como pescadores, caçadores, né? A gente não imagina como guerreiros, como você falou. E você concorda com essa expressão descobrimento do Brasil, sendo que já havia povos aqui? Não, essa expressão é horrorosa. Na verdade, quando você diz que isso, as pessoas têm uma imagem dos indígenas, né, da rede, de ficar ali daquele jeito, na verdade isso é produto também da construção dos portugueses quando eles chegam aqui. Eles precisam legitimar o domínio deles. Então o que eles fazem? Para legitimar o domínio, eles têm que desqualificar e desumanizar os povos que já se encontravam aqui.
Então aí eles criam todo esse discurso que ainda está na cabeça, né, dos brasileiros, né, de nós brasileiros, em relação aos povos indígenas. Então, não concordo com essa expressão, você está dizendo, né, na verdade, como eu disse, né, ela não é adequada. Por que ela não é adequada? Se você for uma lusófila, quer dizer, se você for uma amiga dos portugueses, uma pessoa, eu brinco com os meus alunos, diz, se você vendeu a alma para os portugueses, então você pode continuar usando essa expressão aí, descobrimento, porque ela é muito eurocêntrica, ela é muito feita para colocar os portugueses no centro do processo. Sim. Aí o que acontece? Quando os portugueses chegam, aí eles dizem, eu descobri isso, é a mesma coisa. Se eu digo para você, olha, que eu acabei de descobrir, então eu nomeio, eu dou o nome e eu sou proprietário disso. Então veja, e os indígenas que estavam aqui, que a gente acabou de falar neles, né? E toda essa sociedade e civilizações indígenas que se encontravam aqui. Então você deslegitima. Por um lado, os portugueses também estavam preocupados ao dizer que descobriram o Brasil com os outros países europeus, tipo franceses, holandeses, ingleses, que também estão saindo atrás de terras e estão chegando aí também. Então eles precisam dizer assim, olha, descobri primeiro, deem fora daqui, caiam fora daqui, porque essa terra já tem dono. Mas com isso, como eu disse, eles vão desqualificar os indígenas. Então o descobrimento não foi algo aleatório, como mostram muitas pessoas. Não. O que motivou os portugueses a virem para o Brasil em 1500? Só consertando aqui uma coisa. Em vez de descobrimento, que palavra que eu utilizaria? Uma palavra mais neutra, a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Chegada. Tá? Okay. Mais neutra. Se eu fosse do ponto de vista do indígena, eu diria a invasão do Brasil pelos portugueses. Entende? Sim. Enfim, mas a chegada é mais neutra. O que acontece é o seguinte, os portugueses, respondendo a sua pergunta, os portugueses, eles têm um comércio muito lucrativo com a Índia. Então, né, para o telespectador, é como se, né, você está saindo daqui de Portugal e vai descer aqui para a Índia. Só que no meio do caminho desse processo aqui, né, desse trânsito comercial extremamente lucrativo, nós temos a expansão islâmica. Então, entre os portugueses e entre a Índia e esse comércio de especiarias, açafrão, gengibre, pimenta, isso dava um lucro para os portugueses de mais ou menos 5.000%. Era muito lucrativo. Aí você tem bem no meio aqui a expansão islâmica. Então, os povos islâmicos, eles se colocam no meio, dentre esses pontos aqui, e a partir de agora eles interrompem um pouco desse comércio dos portugueses com a Índia. Aí o que você precisa fazer? Você precisa achar uma outra rota que não seja terrestre, porque essa parte da terra está dominada pelos árabes. Sim. Então você precisa achar uma outra rota para chegar até a Índia, porque você quer continuar lucrando seus 5.000% ali em cima dos produtos, né, dessas especiarias. É aí que sai, no período das grandes navegações, eles precisam achar uma rota marítima para chegar até a Índia. E nessa de rota marítima, se afasta do continente africano, acabaram chegando aqui no Brasil, mas isso tudo já se sabia da existência do Brasil antes de Pedro Álvares Cabral chegar em 22 de abril de 1500 aqui. Quem foi Pero Vaz de Caminha? Porque tem a carta dele que é famosa também, né, na história. Pero Vaz de Caminha era um escrivão, poderíamos dizer assim, que estava na esquadra do Pedro Álvares de Cabral, e o objetivo dele nem era vir para o Brasil, escrever isso no Brasil, era, na verdade, ele foi nomeado pelo rei escrivão de uma feitoria. Uma feitoria é um posto comercial que Pedro Álvares Cabral iria abrir na Índia. Então eles saem de Portugal com o objetivo de chegar até a Índia e abrir um posto comercial. Pero Vaz de Caminha ficaria nesse posto comercial para poder escrever tudo que o rei precisasse saber, né? Só que nesse processo aí eles chegam primeiro ao Brasil. E aí Pero Vaz de Caminha escreve, então, muitos dizem, eu não concordo muito com isso, mas muitos dizem que é a certidão de nascimento do Brasil, né? Narrando como é que foi esse encontro aí, essa chegada dos portugueses. Pau-Brasil. O nome do Brasil vem de fato dessa árvore? Sim e não. Não somente. O que acontece?
Quando os portugueses chegam, na verdade eles estão atrás de metais preciosos ou as especiarias, né? Eles a princípio não encontram nenhum e nem outro no litoral brasileiro. Então o que eles fazem? Você retirar a pigmentação avermelhada para atingir roupa, tecido, lã, seda, isso é muito difícil. E o pau-brasil, ou pau de cor, ele que era muito comum, né, na Mata Atlântica brasileira, você conseguia extrair dele esses extratos que acabavam colorindo esses tecidos. Aí o que acontece? Isso era muito caro na Europa e isso gerava um lucro para os portugueses de 300% a venda disso. Então, ficou muito comum isso, né? A terra do pau-brasil, a terra do pau-brasil. Então, isso acaba ficando comum e o nome se populariza. Só que essa expressão Brasil, o nome Brasil, é anterior à exploração do pau-brasil aqui no Brasil, né? Lá na Europa. Por quê? Porque diz uma lenda que um monge teria saído da Irlanda, mais ou menos ali em 600 e alguma coisa, teria saído da Irlanda com mais 14 outros monges, né, o monge Brandão, liderado pelo monge Brandão, e ele teria saído para evangelizar povos desconhecidos, que eles não tinham tido contato, e aí reza a lenda que ele chegou numa ilha, e o nome dessa ilha era Rai Brasil, né, HY e Brasil como se escrevesse nos Estados Unidos, com Z, né, com Z. Então ele chega até essa determinada ilha chamada Rai Brasil, e aí fica uma lenda de que era uma ilha mítica e de todo navegador que se aproximasse, que avistasse ela no horizonte e chegasse até ela, ela desapareceria. Então, assim, até depois da chegada dos portugueses aqui em 1500, até 1600 e alguma coisa, há navegantes, tripulantes, comandantes que estão saindo para tentar encontrar essa ilha. Então, desde 900 anos antes da chegada dos portugueses, aparecia em mapas uma ilha com esse nome Rai Brasil, que todas as pessoas queriam saber onde é que ela se encontrava, né? Só para finalizar, porque nosso tempo já está se esgotando, esse assunto é muito interessante, né? Daria horas e horas aqui falando sobre ele. Na sua visão, quais os benefícios e malefícios dessa chegada dos portugueses no Brasil? Pois é complicado você lidar com essa expressão, né, benefícios, malefícios, porque isso acaba levando a gente a fazer juízos de valor de determinadas culturas. Então, mas não dá para dizer, né, que nós somos produtos disso. Então, assim, é muito complicado você entrar nessa área. Agora, é um fato, né? Houve um genocídio de sociedades indígenas? Sim. Houve aliança dos indígenas com os portugueses também tiraram proveito, os indígenas também tiraram proveito dos portugueses? Sim. Né? Esse país, ele se desenvolveu, aí até essa palavra é complicada, né? Porque faz juízo de valor, mas esse país ganha outros contornos, esse território ganha outros contornos a partir da chegada dos portugueses? Sim. Então, né, nós somos resultados disso aí, né, desse encontro dessas culturas. Claro que um encontro onde esses grupos estão em posições diferentes de poder, né? Os portugueses estão ali em cima, então há uma hierarquia de poder, há genocídio, e há ganhos também, né, para as duas culturas, não tem como não dizer isso. Enfim, acho que eu poderia dizer isso, né, o tempo é curto mesmo, tem que ser rápido, né? Alexandre, a TV Minas Brasil agradece a sua entrevista e a nossa sala de entrevistas fica por aqui. Obrigado. E o seu Jornal da Cidade está terminando, mas fica aí ligadinho com a nossa programação, a programação da TV Minas Brasil, que em breve estará com sinal digital, imagem e som de altíssima qualidade para você. E muito mais novidades ainda virão este ano, hein? Enquanto isso, você vai revendo aí os nossos jornais, as nossas reportagens no nosso site mbnews.tv.br. Acompanhe também a gente aí no Facebook MB News e no YouTube, no canal Jornalismo Paracatu. Outras notícias hoje às 7 da noite no Minas Brasil Notícias. Obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Tenham todos aí uma excelente tarde e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Novos investimentos na saúde. Tudo novo no Pronto-Socorro Municipal. A Prefeitura está fazendo uma reforma completa com nova pintura, pisos, rodapés, canteiros e portas, ampliação de uma enfermaria e instalação de novos ares condicionados. E as obras não param. Estão em andamento as reformas e adequações nos consultórios médicos, nas salas de exame, vacinação, raio-x e muito mais. Essa reforma melhora a estrutura de trabalho para toda a equipe. E o mais importante é que traz segurança, agilidade e conforto para todos os nossos pacientes. A Prefeitura também está construindo a nova lavanderia do hospital, uma estrutura planejada para permitir a ampliação da clínica médica em 25 novos leitos no andar superior. O hospital ainda vem aumentando o número de profissionais e ampliando a capacidade para exames e cirurgias eletivas. Outras melhorias também estão a caminho, com a aquisição de novos equipamentos, a reforma do telhado e a ampliação dos leitos de UTI. Investir na saúde é investir na vida. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.